Bem, bom dia a todos. Dando prosseguimento ao segundo dia do seminário Diálogos com a Justiça, Direito à Saúde, nós iniciamos o painel de hoje sobre divisão de competências em saúde e a responsabilidade dos entes federativos. Aqui, à minha direita, tem a doutora Maria Paula Gouveia Galhardo, magistrada do Estado do Rio de Janeiro desde 97, atualmente titular da 4ª Vara de Fazenda Pública desde 2006, integrante do Comitê Estadual de Saúde do CNJ de 2011 a 2015. Foi também defensora pública entre 93 e 97 e professora da EMERGE e CEPAD. Passo a palavra à doutora Maria Paula Gouveia Galhardo. Bom dia a todos. Primeiro, eu gostaria de agradecer ao gentil convite de participar de um painel tão significativo e importante para a temática da judicialização da saúde, externando a minha alegria de estar na casa, Procuradoria-Geral do Estado, e de poder compor esse painel junto com o Dr. Ciro, que foi um grande companheiro nessas questões que nos afligiu e ainda aflige lá relativa à judicialização da saúde, quando integrantes do Comitê Estadual junto ao CNJ. Bom, o tema a mim proposto diz respeito à responsabilidade solidária dos entes da Federação na prestação de tratamento de saúde. Bom, como nós sabemos, o direito à saúde é estabelecido pelo artigo 196 da Constituição como um direito de todos, dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e de outros agravos, regido pelo princípio do acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. A competência comum dos entes da Federação para cuidar da saúde consta do artigo 23, inciso 2 da Constituição. Portanto, no nosso ordenamento, o direito à saúde pública é prestado através do Sistema Único de Saúde, nosso conhecido SUS, cujo financiamento, nos termos do artigo 195, opera-se com recursos do Orçamento da Seguridade Social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. O SUS é, portanto, concebido como um sistema, ou seja, como um conjunto cujas partes encontram-se coordenadas entre si, funcionando segundo uma estrutura organizada submetida a princípios e diretrizes fixados legalmente. Sendo um sistema, as partes que o compõem integram uma rede regionalizada e hierarquizada, sob o comando da União, a quem cabe definir as regras gerais. Ou seja, como um sistema composto de partes integrantes, é natural que haja uma distribuição de tarefas e, portanto, aí se vislumbra a justificativa natural para a divisão de competências, né? Nós conhecemos que, em termos dessa distribuição de tarefas, coube à União os procedimentos de alta complexidade, aos estados de média alta e aos municípios os procedimentos de baixa complexidade. Sempre há uma afirmação de cunho econômico na qualificação dessas instâncias. Ocorre que, se a gente parar para perguntar, é necessário indagar onde está estabelecida essa repartição, essa tripartição de competências. Está no texto constitucional? Quem foi que definiu o que é média, alta complexidade ou baixa complexidade? Bom, então, acho que essa é a primeira indagação para a gente tentar abordar o tema, se efetivamente há ou não essa responsabilidade solidária entre os entes da União. Bom, então, passemos ao exame do corpo do texto constitucional. O artigo 198 aborda as diretrizes do próprio Sistema Único de Saúde, concentrando especialmente, destacando a descentralização, atendimento integral e participação da comunidade. Os seus parágrafos 1º e 2º trouxeram como novidade implementada pela Emenda Constitucional 29 de 2000
a questão relativa ao mecanismo de cofinanciamento. A partir, então, desse cofinanciamento, chegou-se à seguinte indagação. Bom, se é um cofinanciamento e que as partes desse sistema devem se compensar conforme as despesas arcadas sejam ou não da sua área de competência, a questão está resolvida. Não tanto assim, porque o próprio parágrafo 3º, introduzido pela emenda constitucional, delega a lei complementar a especificação desse cofinanciamento. Então, ainda se sustentava, e mesmo por conta da vigência da emenda constitucional 29, a questão que tenta, ou melhor, que sustenta em especial a tese defensiva dos entes da federação de divisão e repartição estanque dessa competência administrativa e financeira. Bom, então, se a questão é que o parágrafo 3º remete à lei complementar, vejamos então se essa fonte de construção da repartição de competências, como nós conhecemos, tem previsão nas leis complementares. Então, vamos ao texto da Lei 8.080, cujo artigo 7º, especificamente, inciso 9, discorre sobre a descentralização política administrativa. Vê-se que desse dispositivo também não se infere a rígida repartição de competência como nós a conhecemos hoje, na semântica média, alta e baixa complexidade. Então, vamos mais adiante. O mesmo artigo 15, os artigos 16, 17 e 18, que também abordam a repartição de competências administrativas, não chegam a definir essa divisão estanque como conhecemos hoje. Passemos então ao exame da Lei 8.142, que até é a lei que trata especificamente do custeio do SUS. Igualmente, nessa lei, nos seus artigos 3º e 4º, não se vê essa estratificação de competências tão severa. E, por seu turno, o artigo 4º, parágrafo único, estabelece como única sanção a quem descumprir o cofinanciamento a impossibilidade de gerir, de administrar os recursos recebidos da União e do Estado. Em nenhum momento há nessa passagem legal qualquer referência àquele que não, isentando da corresponsabilidade os demais entes da federação na eventual omissão de um deles. Bom, dos textos legais, portanto, conclui-se que essa estratificação tão rígida igualmente não tem previsão na legislação complementar à Constituição. Mas, perseguindo a busca pela fonte normativa, vamos encontrar dezenas de portarias e mesmo materiais, até material de apoio, expedidos pelo Ministério da Saúde, em especial. Esses sim definem uma série de rolos de procedimentos de alta, média e baixa complexidade, assim como trata da questão dos medicamentos. Então, vejamos, com relação aos medicamentos, o decreto 7.508 de 2011 e a portaria 2.475 de 2006 definem o que são a relação nacional dos medicamentos essenciais, aqueles cuja atribuição principalmente compete aos municípios, certo? E, por sua vez, outras normativas do Ministério da Saúde estabelecem quais são os medicamentos que encontram-se na seara da média complexidade, que seriam, em tese, de responsabilidade dos Estados-membros, né? Aqui nós temos diversas portarias, especificamente
863 de 2002 e outros medicamentos destinados a doenças consideradas de medicamentos considerados de média e alta complexidade. Por fim, vejam que interessante, há uma portaria 1321 do Ministério da Saúde que impõe à própria União o dever de arcar com os custos dos medicamentos que não estejam incluídos em nenhuma das listas e que, por decisão judicial, sejam impostas o seu custeio, né? Então, tem até essa previsão. Uma portaria que diz, se for determinação judicial, compete à União. A portaria do Ministério da Saúde 648 de 2006 aprovou a Política Nacional de Atenção Básica, definindo como a atenção básica caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde no âmbito individual e coletivo que abrangem a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a manutenção da saúde. É desenvolvida por meio do exercício de práticas gerenciais e sanitárias, democráticas e participativas, sob forma de trabalho em equipe, dirigidas a populações de territórios bem delimitados, aqui o caráter regional da questão, pelas quais assume a responsabilidade sanitária, considerando a dinamicidade existente no território em que vivem as populações, utiliza tecnologias de elevada complexidade, e orienta-se pelos princípios da universalidade, acessibilidade, coordenação do cuidado, do vínculo e da continuidade, integralidade, da responsabilização, humanização da equipe de participação social. Ou seja, o Ministério da Saúde, através dessas portarias, define que a assistência básica ela deveria ser idealmente a porta de entrada do sistema e se refere aos cuidados cotidianos da população regionalizada. É por isso que tem aspectos interessantes que a gente que vai se aprofundando pelo tema consegue perceber que há políticas básicas que são inerentes ao Estado do Rio de Janeiro, ao município do Rio de Janeiro, por exemplo, tuberculose, que não encontra o mesmo cenário em outros municípios do Brasil. Mato Grosso do Sul não tem política de atenção contra a tuberculose, porque lá a doença predominante é o barbeiro. As infestações pelo barbeiro. Então, para acentuar o caráter regional dessa prestação da assistência à saúde. Então, no sistema SUS, acolheu-se que a atenção básica se desenvolve especialmente pelos programas de saúde à família, como estratégia prioritária para a sua organização de acordo com os preceitos do Sistema Único. A Secretaria de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde define média e alta complexidade em saúde em seu site. Isso aqui é um material de apoio, não chega a nem ser uma portaria, mas é francamente empregado por todos os gestores. Chama-se o SUS de ASE, e nesse material de apoio, a média complexidade ambulatorial é definida como ações e serviços que visam atender aos princípios de problemas e agravos de saúde da população, cuja complexidade de assistência na prática clínica demande a disponibilidade de profissionais especializados e a utilização de recursos tecnológicos para o apoio diagnóstico e tratamento. E, por sua vez, a portaria do Ministério da Saúde 968 definiu o elenco de procedimentos considerados de alta complexidade. Bem, além dessa singularidade, dessa repartição de competências ter vindo pela forma de portarias ou atos normativos de natureza de origem administrativa, a própria doutrina médica ressalta a dificuldade de se classificar a graduação entre procedimentos e mesmo medicamentos de alta, média e baixa complexidade,
em razão de todo o cuidado o cuidado não é como, muitas vezes não é possível repartir o cuidado ao paciente como se pretende idealmente através das portarias. E aí, melhor do que ninguém, eu vou cansá-los um pouco e ler um trechinho de um artigo do Mendes, de 2005. Há que se salientar ainda que o MS, o Ministério da Saúde, utiliza frequentemente em suas normas o conceito de redes de alta complexidade, enquanto a literatura sobre o assunto aborda redes como organizações sistêmicas que desenvolvem um enfoque sistêmico e planejado para atender às necessidades dos eventos agudos e crônicos, manifestados no decorrer do ciclo de vida, de uma condição ou doença, provendo intervenções de promoção de saúde, de prevenção das doenças ou danos, de contenção do risco evolutivo, de tratamento, de reabilitação, de manutenção e de suporte individual e familiar para o autocuidado, por meio de um conjunto integrado de pontos de atenção à saúde que prestam uma atenção contínua à população, no lugar certo, com custo certo e qualidade certa, que se responsabiliza pelos resultados sanitários e econômicos relativos a essa população. Então, a observação que se faz é que nem sempre essa porta ideal de entrada ocorre com a atenção básica. Seria o ideal, e assim projetou o SUS. Ocorre que grande parte das nossas demandas, especialmente no que diz respeito à internação, elas se revelam de média e alta complexidade. A grande maioria das demandas de procedimento que nos chegam diuturnamente referem-se a pleitos de internação em unidades de tratamento intensivo, que, a rigor, pela definição das portarias, seriam consideradas de média e alta complexidade, com a singularidade do Rio de Janeiro, que não só é um município que tem alguma estrutura, o que não acontece com a maioria dos municípios do interior, ou mesmo da Baixada, mas não raro é essa nossa experiência. O mesmo se verifica nos próprios medicamentos. Felizmente, o grande número de demandas pleiteia medicamentos não incorporados, ou medicamentos que, na verdade, até estão na lista, mas não para aquele fim prescrito pelo médico. Portanto, a rigor, longe da definição de assistência básica, tal qual proposto pelas inúmeras portarias e normativas do Ministério da Saúde. E aí nós continuamos com a perplexidade. A perplexidade, vamos ver um pouquinho mais adiante, parece ter sido solvida com o julgamento pelo STF em regime de repercussão geral da tese 793. No entanto, a verdade é que nesse conflito de normas cujo panorama tracei aqui, nós já encontramos firme na jurisprudência uma orientação de que norma de hierarquia inferior não pode restringir ou mesmo anular direito cuja essência está assegurada em normativa hierarquicamente superior. É o exemplo clássico que nós temos aqui em questão, que é o direito à saúde, que tem previsão constitucional e acaba sendo restringido, pelo menos nas teses defensivas, há uma pretensão a essa restrição, a partir de quê? De normativas do Ministério da Saúde. Atos normativos, portarias, e vocês viram até como material de apoio. Bem, não é só no contexto da saúde, a jurisprudência é firme nessa orientação, em respeito à hierarquia das normas, e que vemos em outros diversos casos, direitos de servidores, direitos do cidadão, direitos subjetivos, por exemplo, a regulamentação do Estatuto do Desarmamento. Então, não raro nós encontramos esse tipo de controle já na jurisprudência, reafirmando a impossibilidade de um direito com tese previsto em norma constitucional ser restringido, quer por decreto ou ato normativo. Não bastasse isso, voltando agora, iniciando a discussão
Esse aqui é um julgado, um precedente que aborda justamente essa questão. Vou me permitir ler para os senhores só a parte relevante. Não se pode restringir o fornecimento de medicamentos àqueles que estejam previstos em listas e portarias previamente elaborados por órgãos competentes, que possuem natureza infraconstitucional. É o cerne dessa questão. Não bastasse isso, como já havia introduzido, o Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral, decidiu a tese, enfrentou a questão na tese 793. E o acórdão tem a seguinte emenda: o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles, em conjunto ou isoladamente. E nesse julgamento, é evidente que o SUS enfrentou a questão da repartição de competências que vem sempre abarcado nas teses defensivas. Segundo o entendimento externado na tese, o fato do Sistema Único de Saúde ter descentralizado os serviços e conjugado os recursos financeiros dos entes da federação com o objetivo de aumentar a qualidade e o acesso aos serviços de saúde, reforça a obrigação solidária e subsidiária entre os entes. Nessa perspectiva, portanto, nós poderíamos até agora descansar e pensar: a questão foi resolvida em regime de repercussão geral, embora ainda possa, salvo engano, ainda pende o julgamento dos embargos de declaração, né? Então ainda pode modificar, em tese sim, mas já é um indicativo, sem dúvida nenhuma, firme. Ocorre que, recentemente, em outro julgamento, também em regime de repercussão geral, um voto do ministro Barroso, maravilhoso, uma aula, como me perdoem aqui, mas com quase todos os votos do ministro Barroso, parece ter reacendido a discussão. Isso porque, na emenda do voto do ministro Barroso, no julgamento do recurso extraordinário 566471, que trata dos medicamentos de alto custo, ele fez uma análise muito técnica e fática da situação da judicialização da saúde no Brasil. Na verdade, eu já ouvia, enquanto integrava o Comitê de Saúde, a professora Lígia Bahia falando que o judiciário apenas passou a ser mais uma porta de entrada do sistema, que é hoje, em prática, o que acontece com um número gigantesco de demandas na área de judicialização. E não é só pública, não, na privada também. Eu vou mostrar, ao final da palestra, alguns números que impressionam de verdade. Bom, voltando ao voto do ministro Barroso, ele faz uma abordagem muito interessante sobre a evolução e essa questão de que a judicialização virou também uma via não tão democrática assim, porque não está acessível a todos, são poucos os que conseguem judicializar demandas até a sua última instância, a parte de ser necessário um registro da atuação firme da Defensoria Pública nesse particular, no nosso Estado, e inclusive tanto a estadual quanto a federal, quanto a Defensoria Pública da União, que, sem dúvida nenhuma, são os patrocinadores de grande parte das demandas de judicialização individual, né? E eu vou destaco aqui no PowerPoint também, trecho que eu acho bastante relevante desse voto do ministro Barroso. Para tanto, proponho 5 requisitos cumulativos que devem ser observados pelo Poder Judiciário para o deferimento de determinada prestação de saúde. São eles: a incapacidade financeira de arcar com o custo correspondente, que essa é uma questão também debatida nas demandas judiciais, a questão de a universalidade dispensa a comprovação da hipossuficiência para arcar com o tratamento pretendido. Não raro a gente vê
pega ações de pessoas muito bem domiciliadas, muito bem estruturadas, que pretendem gratuitamente, eu já peguei ações de advogado pleiteando pílula, que a gente sabe que é um medicamento de baixíssimo custo. E não obstante, em razão do princípio da universalidade, foi deferido o pleito dele. Desculpa. Mas era só ensinado pelo pai da advogada. Bom, a incapacidade financeira, a demonstração de que a não incorporação de medicamento não resultou de decisão expressa dos órgãos competentes. Aqui também me permito um parênteses, não raro, tem parecer expresso da Conitec dizendo que não incorpora por isso, por aquilo, e mesmo assim isso não é suficiente para interromper a judicialização, especificamente pelo pleiteando aquele medicamento. E hoje em dia, a consulta ao site da Conitec, a obtenção desses relatórios é muito mais fácil, né? A par também da questão de que aqui no Estado nós temos o parecer do NAT, que é um núcleo técnico de assessoramento, que sinaliza se aquele medicamento teve pedido de padronização apreciado, se já passou pela Conitec, então ele já dá uma ajudinha para o juiz, mas que de qualquer maneira sempre pode recorrer jogando lá o site do Conitec. E é possível achar os relatórios mais recentes, inclusive. É estranho às vezes, né? Porque um ano a Conitec diz que não vou incorporar. No ano seguinte, muda de ideia. Porque a gente percebe que há uma insistência, como qualquer um pode pedir a Conitec a avaliação da incorporação de medicamento ou não. Eu tive a curiosidade de uma vez examinar, não raro são os próprios laboratórios que insistem em sucessivos pedidos e sucessivos argumentos técnicos, mas essa é uma questão que foge um pouco até aos meus conhecimentos para poder fazer uma avaliação. Mas não raro é preciso se ter conhecimento do último relatório, daquele ano ou do ano anterior, exatamente anterior, para que se saiba se aquele medicamento está ou não incorporado, porque pode haver mudanças. Bom, o terceiro requisito estabelecido pelo ministro no seu voto é a existência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS. Isso também é recorrente, né? Por mais que a defesa venha e diga, não, para essa tal doença, nós temos padronizados os medicamentos tais e tais e tais, a parte, não, mas o meu médico assistente me garantiu que o melhor para mim é aquele. Mas essa é uma questão que aqui eu faço uma meia-culpa, e até tento dividir um pouquinho essa responsabilidade, pelo seguinte, acho que aqui, nesse particular, é preciso uma dilação probatória. E aqui, no Estado do Rio, nós temos dois complicadores. O primeiro é que a competência passou a ser, praticamente, dos juizados especiais cíveis, fazendários, no que diz respeito à competência aqui do município, na região do município do Rio de Janeiro. E há um certo apego a uma tradição dos juizados especiais cíveis de que no juizado especial de fazenda não há possibilidade de prova técnica. Essa é uma meia-verdade, porque o próprio artigo 10 da Lei 12.153 prevê a possibilidade de prova técnica, desde que ela seja simples, né? Enfim, é óbvio que o legislador faltou aí a especificar o que se tem de simples, mas uma prova pericial médica para aquele indivíduo, para aquele que comprove que a cura dele não é alcançada através do medicamento disponibilizado pelo SUS, não me parece uma prova complexa que poderia ser produzida. Por sua vez, tento dividir a responsabilidade, como digo, porque são raras as vezes em que os entes federados, os réus, se propõem a fazer essa dilação probatória. Muito raras vezes o Estado ou o município, não, eu quero fazer a prova, quero fazer a perícia no autor para confirmar se ele realmente precisa desse medicamento ou não. E aí nisso acaba prevalecendo o direito à integralidade da saúde e o que nós temos de uma grande maneira geral
é o deferimento desses medicamentos, não obstante haja substitutos disponibilizados pelo SUS. Não é esse o meu entendimento particular. Quem pôde acompanhar, quem já viu minhas decisões da antiga composição da turma, eu reformava. Acho que se tem medicamento disponível, tem que ser primeiro esgotada aquela alternativa terapêutica disponibilizada, para então depois se exigir um agravamento da prestação que já é disponibilizada pelo Sistema Único de Saúde. A comprovação da eficácia do medicamento pleiteado à luz da medicina baseada em evidências. Isso aqui, então, é absolutamente ignorado. Os senhores já devem ter pego ações pleiteando a eu não consigo. Posso. Não, e também uma demanda bastante controvertida, porque sequer medicamento né? Até onde eu consegui estudar nessa questão, a princípio é uma droga. Não tem registro da Anvisa, não tem qualquer eficácia. Tomara que ela seja tudo isso que ela promete ser, todos nós queremos, mas é muito difícil nos depararmos com a judicialização em massa pedindo esse medicamento, aspas, essa droga, quando ele sequer foi reconhecido e, na verdade, ele integra um estudo da USP. Tanto que, não raras vezes, eu determino a inclusão da USP no polo passivo e declino por lá. A USP é que tem que dizer se vai aceitar aquele paciente como, me perdoem aqui, como cobaia dessa droga experimental ou não. Não me parece razoável compelir a administração pública a custear um tratamento absolutamente incerto. Faço todos os votos para que dê certo. Nossa, vai ser maravilhoso. Uma cura para o câncer. O Brasil vai ficar milionário, né? Trilionário agora. E vamos salvar muitas vidas, mas, infelizmente, ainda está muito longe disso. E depois, então, que os próprios pesquisadores resolveram, parece que houve até uma briga, e aí 2 dos pesquisadores lançaram a fósforo como um suplemento alimentar, fica difícil, né? Fica difícil essa judicialização. Bom, e, por fim, acho que o requisito mais relevante para a nossa discussão diz respeito ao proposto no inciso 5, a propositura de demanda necessariamente em face da União, já que a responsabilidade pela decisão final sobre a incorporação ou não de medicamentos no âmbito do SUS é, em regra, desse ente federativo. Será que com isso ele quebrou, então, a compreensão do que se sustentou na tese 793 da solidariedade? E que até afirma a tese 793 que pode ser demandado um ou qualquer deles? Não? Acho que o Ciro vai poder responder isso melhor. Mas o próprio voto do ministro, não podia deixar de ser, porque realmente é um voto lindo, que vale a pena ser lido e estudado, discorre sobre essa aparente perplexidade. E ele afirma, no caso dos que não há esse conflito, muito embora o STF tenha assentado que os entes da federação respondem solidariamente pelo oferecimento de fármacos presentes nos protocolos clínicos e nas listas de dispensação organizados no plano federal, no caso dos medicamentos não incorporados para fornecimento gratuito pelo SUS, deve ser observada a competência da União. É que somente a União, nos termos da Lei 8.080 de 90, tem possibilidade de decidir pela incorporação ou não de uma nova tecnologia em saúde, por meio da Conitec e do Ministério da Saúde. Assim, não faz sentido atribuir aos estados e municípios a legitimidade passiva nesses casos. E isso, logicamente, não só o estado, mas em especial, e aqui é um testemunho, os municípios pequenos, inspiraram aliviados com esse acórdão do ministro, porque muitos deles, eu já participei de algumas reuniões com municípios pequenos do interior do estado, simplesmente acabam tendo que destinar
a parcela orçamentária da saúde para boa parte do custeio de tratamentos impostos pela Justiça. Dos municípios pequenos, esse impacto é muito grave mesmo. A gente, até eu me lembro, assim, no início da minha carreira, em que a estrutura de saúde do Estado era infinitamente pior e mais deficitária do que a do município. Então, e eu acho que intuitivamente fomos construindo essa tese da solidariedade, porque quando o Estado não honrava a decisão, a gente botava na conta do município. E assim foi sendo feito na prática, meio que para garantir a vida do paciente, a gente foi fazendo essa construção na ordem do dia a dia. E me parece que foi a construção aceita pela tese 793. Por isso que esse voto do ministro acabou alegrando muitos dos prefeitos dos municípios do interior do Estado e do país. E o voto prossegue. Esse entendimento não conflita com a decisão proferida no RE 855-178, isso porque ambas das decisões têm fundamentos diversos. O fundamento utilizado no RE 855.778 para se concluir pela solidariedade foi a competência comum da União, Estados, Distrito Federal e municípios para cuidar da saúde, no artigo 3, inciso 2. Diversamente, no presente caso, medicamentos não incorporados, está em questão a decisão acerca da possibilidade e necessidade de dispensação gratuita do fármaco pelo SUS, atribuída unicamente a órgãos vinculados à administração federal. Conclui-se, portanto, do voto do excelentíssimo ministro Barroso, que o mesmo dá tratamento diferenciado aos medicamentos incorporados e não incorporados, excepcionando em relação a estes, os não incorporados, a aplicação da tese da solidariedade. E, não obstante achar que congratular-me do acerto desse voto, compreender que ele de fato será justo, se assim aplicado, ele não solve integralmente as questões que nos chegam dia a dia, né? Porque são medicamentos que, embora vinculados às doenças consideradas de assistência básica, mas que não são incorporados, quer porque não se entendeu necessária a tecnologia para abranger a universalidade, ou simplesmente ainda está em estudo, porque há medicamentos que ainda estão sendo estudados pela Conitec. Óbvio que a crítica que existia há muitos anos atrás ao procedimento de incorporação era que ele era muito demorado. Segundo a técnica farmacêutica, a justificativa para a demora se impunha, porque é preciso experimentar, testar e testar. Mas é evidente que as demandas não podem aguardar tanto tempo. Por isso, minimizou-se essa situação, fixando um prazo máximo para a conclusão desse procedimento de 90 dias, passível de prorrogação. Mas temos hoje um prazo para exigir que a autoridade competente decida se vai ou não incorporar aquela nova tecnologia. Mas, infelizmente, essas questões diuturnas continuarão. E, mesmo com os critérios estabelecidos pelo ministro, penso eu que haverá ainda um largo campo para debates e dando margem a inúmeras judicializações. Outra questão que reflete esse número de demandas são, eu já falei, até mencionei, o uso off-label. O medicamento está até na lista, tem até destinatário, obrigado ao Estado. Mas ocorre que na lista está sempre vinculado a uma patologia específica. E como dissolver, então, o uso off-label? Vou adotar a lista, vou passar adotar o entendimento esposado pelo ministro Barroso, de que se não está na lista, a competência da União. E outra
finalmente, questão muito complexa, que a minha ainda causa certa estranheza, é a prescrição feita pelos hospitais universitários, da União, em especial, que prescrevem medicamentos ou experimentais, ou que não estão em qualquer lista, e não obstante instruem ações dirigidas ao Estado e ao município. Né? Nós temos diversos casos desse, e que, pelo princípio da universalidade, acabou se adotando a teoria da responsabilidade, obrigando, portanto, outros entes da federação que não a União, e, portanto, da origem do seu prescritor, a responder por esse custeio. Também é algo que vai precisar de mais enfrentamento daqui para frente. Para mostrar que essa perplexidade tem cabimento, eu trago para vocês a tabela de demandas de judicialização da saúde, considerando os processos ajuizados até 31 de 12 de 2016, em trâmite no primeiro grau, no segundo grau, nos juizados especiais, no Superior Tribunal de Justiça, nas turmas recursais e nas turmas regionais de uniformização. O total, não sei se vocês conseguem enxergar, ultrapassa 1 milhão de demandas. Aqui, é lógico, esse total também há uma gama de ações da assistência privada. Mas o fato é que não podemos deixar de reconhecer que existe essa explosão de demanda, ela ainda é atual. Novos processos sobre a judicialização da saúde chegam no Brasil e apontam o número de 854.506 novas demandas em 2015 e frente a 392.921 processos em 2014 e 240.980 processos judiciais em 2011. Então, ainda sentimos que há demanda, há muita demanda. E os senhores, então, nem falam, né? Quem é da pasta das defesas aí do medicamento, absurdo, né? Que os juizados especiais de fazenda viraram praticamente os juizados especiais de medicamento e internação. Né? É a grande maioria das demandas que correm naquele juízo. Assim, eu vou trazer à população uma conclusão do Clênio Schultz, que também companheiro de comitê, ele do Comitê Nacional, e ele bem conclui o seguinte: assim é preciso que a sociedade e a comunidade jurídica avaliem o assustador cenário, pois não se pode permitir uma judicialização sem limites. Além disso, não é razoável que o judiciário seja um dos principais responsáveis pela concretização do direito à saúde, porquanto tal papel é destinado principalmente ao Executivo, e também deve zelar pela aplicação adequada do texto da Constituição e da legislação relacionada à saúde. Bom, já estou finalizando. Como solver? Logicamente, me parece que isso, o nosso presidente de comitê, desembargador federal Ricardo Ligeiro, já falava. Infelizmente, a demanda judicial individual ainda é uma necessidade. Mas, sem dúvida nenhuma, essa questão da saúde será melhor equacionada pela via coletiva. E a via coletiva não demandando um ou outro tratamento ou um ou outro medicamento, penso eu. Acho, assim como aqui trago, digo que estou bem acompanhado pela minha xará, Maria Paula Galari Dutz, que ontem um artigo publicado por ela na Folha UOL, ela trata justamente dessa questão, como é importante essa questão, a definição da possibilidade do STF controlar o orçamento. E é justamente o que está em pauta no que tange ao controle das ADINs que modificaram o artigo 198 da Constituição. Né? Então, quando conseguirmos fazer esse controle a um nível superior, certamente isso diminuirá o número de demandas. Então, a reestruturação do sistema de saúde
o aspecto instrumental dos direitos, isto é, segundo a doutrina alemã, a cada direito subjetivo, direito ao medicamento ou tratamento corresponde um direito procedimental, o direito ao procedimento administrativo relativo àquela política pública, é nisso que eu acredito que haverá solução definitiva, ou pelo menos sofrida do que a judicialização individual em massa, como nós ainda temos que lidar. Né? E não raro, é muito difícil para o juiz. A questão da fósforo, eu cansei de ter que atender a própria parte, vindo pedir, doutora, é a minha vida, e é muito difícil. Bom, eu, juiz, não posso deixar de atender ninguém, correto? E vem a parte, dizer, minha mãe está morrendo, eu preciso desse remédio, é a minha única esperança. Então, esse é o conflito que vive o magistrado diante das demandas individuais. Daí porque acho até que se construiu uma jurisprudência, do meu ponto de vista, bastante paternalista, e até um pouco atécnica, desconhecedora do sistema SUS como um todo. Mas fato é que é muito difícil negar direito à vida quando ela está aqui na sua frente. Muito difícil mesmo. E, por sua vez, nós vivemos rodeados de maus exemplos de emprego de dinheiro público. Né? Então acirra a dificuldade que tem o magistrado em negar essa pretensão individual. Mas como nós temos que sempre ter esperança em dias melhores, né? Eu concluo a minha participação agradecendo a atenção de todos, esperando ter podido contribuir minimamente com os debates e sempre acreditando num futuro melhor, no cenário, pelo menos, da judicialização da saúde, com as palavras de esperança do poema de Saramago, venham, enfim, eu encerro a minha participação. Permitir aqui. Venham, enfim, as altas alegrias, as ardentes auroras, as noites calmas. Venha a paz desejada, as harmonias, e o resgate do fruto e flor das almas. Que venham, meu amor, porque estes dias são de morte cansada, de raiva e agonias. E nada. Muito obrigada. Eu agradeço a presença e as palavras da magistrada Maria Paula Gouveia Galhardo, que atua ativamente em matéria de saúde e com uma postura muito colaborativa com a Procuradoria, demonstrando essa vontade de manter esse diálogo institucional que é o objetivo desse seminário. A princípio um tema que estava sepultado, mas como muito bem pontuado pela magistrada, voltou à tona depois do voto do ministro Luiz Roberto Barroso. É um tema ainda muito caro para a gente, principalmente se começarmos a imaginar a possibilidade, pelo menos em abstrato, de eventuais ações de regresso entre os entes, o que vem acontecendo, em pequena medida ainda, de forma muito tímida, mas pode ser que venha a ser uma tendência. Muito obrigado pela sua apresentação. Nós ficamos muito felizes com a sua presença aqui no fortalecimento desse diálogo institucional entre Judiciário e PGE. Agora, dando sequência, eu passo a palavra ao nosso querido colega Ciro Grimberg. O Ciro é procurador do Estado do Rio de Janeiro, mestre em Direito Público pela UERJ, atualmente assessor do ministro Luiz Roberto Barroso. O Ciro foi chefe da Procuradoria de Serviço de Saúde durante quase 4 anos, um pouco mais de 4 anos. Foi um dos idealizadores da Câmara de Resolução de Litígios de Saúde, uma ideia que ganhou, foi em segundo lugar no Prêmio Novare e é um exemplo para todo o Brasil. Esses dias a gente recebeu aqui uma pesquisadora da USP, de Yale, que chegou a comentar que o nosso exemplo é o exemplo a ser seguido por todas as outras procuradorias do Brasil. O Ciro também foi subprocurador-geral por 3 anos. Passo aqui a gestão da doutora Lúcia, que aqui muito nos agrada a sua presença. Passo então a palavra ao doutor Ciro. Bom dia a todos. Eu queria primeiro agradecer aqui o convite feito pelo Sejur, aqui na pessoa da Nathalie. Agradecer também o convite feito pelo Bruno Terra, né, que coordena a coordenação científica desse evento. Dizer que é um grande prazer até estar nessa mesa presidida aqui pelo Rafael, que é um
grande esforço, né, que eu sei que é um esforço muito grande, chefiar a nossa Procuradoria de Serviços de Saúde. E em dizer aqui, primeiro, que vocês foram extremamente generosos comigo, me convidando para estar aqui hoje, porque ainda me colocaram aqui ao lado da doutora Lúcia Guimarães Tavares, minha eterna amiga e procuradora-geral. É um grande prazer estar aqui e queria registrar mesmo que toda mudança, e esse exemplo até que o Rafael colocou agora, que a Procuradoria do Rio de Janeiro vem servindo até como um exemplo, né, para ser seguido por outras procuradorias, ele se deve unicamente aqui à gestão da doutora Lúcia. Se não fosse ela, nada disso teria acontecido. E eu queria dizer, enfim, também que os estudos de saúde, que na verdade constituem até a minha base de pesquisa acadêmica, eles cada vez mais me geram angústia. Mas eu posso dizer, assim, com muita felicidade, que a saúde me trouxe enormes alegrias. Entre elas, ter colocado no meu caminho aqui a doutora Maria Paula. Enfim, é um grande prazer sempre estar com ela e ter esses diálogos, né, tão instrutivos e que angustiam a nós todos, né? Porque a gente sempre, quando pode até compreender o que o outro tem, né, e com a visão do outro sobre esse tema tão difícil, a gente vai conseguindo, pouco a pouco, diminuir um pouco aí do nosso aperto no coração em relação ao tema do direito à saúde. Bom, uma exposição como aqui sobre a divisão de competências em saúde e, consequentemente, sobre a responsabilidade dos entes federativos, ela vai obrigatoriamente remeter, enfim, ao tema da solidariedade, né, como aqui a doutora Maria Paula já bem colocou. Essa construção, né, da jurisprudência, ela vai indicar, então, que todos os entes vão responder sozinhos ou em conjunto por toda e qualquer demanda de saúde. Eu vou, assim, só, na verdade, fazer um pequeno, enfim, resumo, enfim, dessa colocação, já tão bem exposta aqui pela doutora Maria Paula. Assim, acho que o fundamento jurídico, né, dessa tese, ele está centrado no artigo 23, inciso 2º da Constituição, que estabelece, então, a competência comum dos entes federativos para o cuidado da saúde. E eu acho que o fundamento moral dessa tese, ele está na garantia de máxima proteção ao direito à saúde. Afinal, a possibilidade, então, de demandar de todos os entes asseguraria, então, uma maior garantia, né, ao paciente de ter, enfim, sua pretensão de saúde atendida. Eu, na verdade, não vou... E, enfim, como bem colocado, assim, o estado da arte hoje é esse, né, no Supremo Tribunal Federal, enfim, que no julgamento, né, do recurso em repercussão geral 855/178 fixou essa tese da solidariedade. Essa discussão ela está ainda suspensa, porque existem embargos de declaração da União Federal pendentes de julgamento que iniciaram, o ministro Fux, né, que é o relator desse caso, iniciou o julgamento. Houve um pedido de vista e que, enfim, agora ele até está aguardando, né, o retorno do julgamento já do recurso extraordinário também, repercussão geral sobre os medicamentos de alto custo, em que, enfim, se volta aí a discutir essa questão da solidariedade. Acho que o Supremo Tribunal Federal ele terá aí uma pauta, né, em algum momento, e voltará a discutir essa questão da saúde, e aí em todos os seus aspectos, né, e não apenas no ponto da solidariedade. Enfim, a aproximação do tema aqui, é o tema que eu pretendo fazer, né, ela, no entanto, não vai passar aqui pelo exame dessa jurisprudência, nem pelo questionamento do acerto jurídico ou moral dessa tese. O que eu vou propor aqui, na verdade, assim, primeiro a gente passa aí por um exame da compreensão de como é que o Sistema Único de Saúde se estruturou. E aí, em seguida, assim, até definir exatamente o que esse sistema ele pretende entregar. Eu acho que essas respostas vão permitir perceber uma mudança no foco do entendimento dessa questão relacionada ao dever dos entes públicos, não mais em relação ao paciente, mas o dever dos entes públicos em relação ao cidadão, um agente ativo que participa da cogestão da saúde pública.
Bom, eu acho que assim, essa noção então, de um sistema único de saúde participativo, e não só de um sistema único de saúde, porque a gente está falando aí, na verdade, de um sistema constitucional de saúde, que tem esse seu braço operacional, que é o SUS. Então, esse sistema participativo, ele vai dizer muito sobre como são repartidas as competências no Sistema Único de Saúde, sobre como, então, os deveres do Estado eles vão ser cumpridos. Bom, essa minha exposição ela vai ser dividida aqui em 3 partes. A primeira delas, então, como eu até coloquei, vai contar um pouquinho só de como essa estruturação do Sistema Único de Saúde aconteceu na Constituição. Em seguida, eu vou enfrentar exatamente o que é o conceito de saúde jurídico-constitucional, porque, afinal de contas, é este o objeto desse nosso sistema. E, por fim, eu vou enfrentar o princípio da descentralização, mas compreendido a partir de uma leitura democrática desse princípio do Sistema Único de Saúde, que eu entendo é inerente ao conceito de saúde incorporado pela Constituição de 1988. Bom, na conclusão, eu vou rapidamente aí falar sobre quais são os impactos dessa tese, né, de solidariedade nesse sistema, então, participativo e na concretização do direito de saúde. Eu adianto que essa tese da solidariedade ela acaba importando numa desestruturação de alguma considerável desse regime constitucional pensado pelo nosso Constituinte. Bom, o sistema de saúde, e aí começando aqui, né, pela nossa primeira parte, ele vem, na nossa Constituição de 88, a partir de um histórico que eu acho sempre bom recordar, de um grande processo de exclusão. Enfim, eu vou passar aqui rapidamente para a gente não perder tempo aqui falando, enfim, de dados históricos, mas acho que é muito relevante pensar o que foi que o Constituinte de 1988 pretendeu fazer quando ele virou a chave do atendimento de saúde. Bom, até o início, né, do século passado, enfim, eu juro que eu não vou passar ano por ano, nem década por década, para ninguém ficar aqui sem paciência com o que eu estou dizendo. Basicamente, as ações do Estado em saúde, elas envolviam o controle, né, de agentes transmissores de doenças e a proteção de doenças infecto-contagiosas. O foco ali naquele momento era garantir higienização de portos e expansão de fronteiras agrícolas. Enfim, a gente ali naquele momento atendia exclusivamente, e as ações do Estado em saúde atendiam ali o interesse daquela nossa elite agrária, né, enfim, interessada ali na exportação da sua produção. Mas na década de 30, a gente começa a ter um movimento já de crescimento do processo de industrialização. E aí começa a ser importante que o Estado cuide da saúde do trabalhador. E nesse momento, então, se começam a criar, né, os chamados institutos de aposentadorias e pensões, que eles garantem, então, assistência à saúde a todos aqueles que forem registrados, beneficiários registrados. Esses institutos, eles acabam sendo todos num processo crescente unificados a partir lá do golpe militar de 1964, e eles vão até resultar, então, na criação, em 1977, do nosso já extinto INAMPS. Bom, esse cenário, eu só fiz ele rapidamente aqui para demonstrar que ele consolidou, né, um regime aí anterior à Constituição de 88, altamente excludente, centralizador, antizonômico e intenso assim, a participação popular. Existia ali especificamente uma proteção deficiente da saúde. Se estima até que até 1988, 3/5 da população brasileira não tinha acesso a nenhum tipo de serviço de saúde. Bom, essa imensa dívida social, né, que foi criada, né, pelo nosso regime patrimonialista, né, e autoritário do governo militar, ele foi objeto de enfrentamento pela Constituição de 1988. E aí, inspirado, né,
belíssimo e organizado movimento chamado Movimento da Reforma Sanitária, a Constituição, então, ela institui ali o nosso sistema único, universal, isonômico e integral. E disciplinou que, a partir dali, a política de saúde ela deveria seguir o perfil epidemiológico e demográfico de toda a população, e não mais apenas daqueles poucos, né, que eram assistidos ali pelos nossos regimes, né, de previdência. Enfim, esse reforço, essa transformação sanitária, né, promovida pelo nosso Constituinte, ele veio também com a previsão de que, dali para frente, o direito à saúde seria um direito também individual. A saúde de cada brasileiro seria de interesse coletivo. E aí, portanto, a gente percebe que a Constituição de 88, nesse chamado regime, né, constitucional da saúde, ela tem duas dimensões. De um lado, uma dimensão subjetiva, ali prevista então no artigo 6º, e de outro, uma dimensão chamada objetiva ou institucional, em que se tem justamente ali nos artigos 196 a 200 a criação do Sistema Único de Saúde, que será então o braço operacional da realização desse direito fundamental social à saúde. Bom, eu deixo assim, na verdade, faço essa exposição até para demonstrar que o Sistema Único de Saúde, ele é, na verdade, um dos maiores projetos brasileiros de inclusão social e de redistribuição de renda. E que, na verdade, ele teve assim, o seu grande objetivo de democratizar as condições de bem-estar da sociedade brasileira. E aí é nesse ponto que eu então vou começar a falar agora, como eu acabei de dizer, que o objetivo do Sistema Único de Saúde é garantir então a democratização das condições de bem-estar da população brasileira. Eu vou falar então sobre o conceito de saúde, até enfim, para se entender, afinal de contas, esse é o conceito de saúde. Bom, o nosso artigo 198, inciso 2º, que traz lá a disciplina da atenção integral, ele já diz muito sobre o que o Sistema Único de Saúde veio a fazer. E, na verdade, acho que ele incorporou a máxima, né, de sabedoria popular que diz que mais vai prevenir do que remediar. Porque o Sistema Único de Saúde, ele diz, a atenção ela é integral, mas com prioridade sobre ações preventivas. E, afinal de contas, então, o que isso tudo tem a ver com o conceito de saúde? Eu vou propor aqui um pequeno exercício a vocês, né? Quando a gente associa, né, quais são as palavras e quais são as ideias que a gente associa quando a gente fala em saúde? Eu não sei assim vocês, mas na minha cabeça, pelo menos, logo vem assim, ideias de cura, hospital, medicamento, serviço hospitalar, enfim, e doença, né, ou então pelo menos a ausência dela. E, por outro lado, eu pergunto assim, o que vocês comumente associam, né, na verdade, as palavras e atribuem, né, esses conceitos de sadio e saudável? Bom, pelo menos eu, quando penso em sadio e saudável, eu penso, bom, eu posso falar nas minhas relações familiares, profissionais, no ambiente, na minha alimentação saudável, enfim, não tanto, mas enfim, em práticas sociais. Sim, essa também seriam, então, as palavras que a gente costuma pensar aí, né, quando a gente usa essas adjetivações. E eu acho que as variações entre o que a gente pensa em associações que a gente faz com saúde e com saudável e sadio, na verdade, elas bem dizem qual é o embate aí, né, dessa discussão tão complexa aí do que é o conceito de saúde. De um lado, a gente tem a chamada visão negativa ou reducionista de saúde, que indica que a saúde seria, então, a ausência de doença, e de outro, a chamada visão positiva ou ampliada de saúde, em que você teria a saúde como agregando fatores sociais, ambientais, culturais, a elementos biomédicos e concluindo, então, como um conceito que traz saúde como bem-estar. E é importante perceber que a ênfase em cada um desses conceitos, ela vai dizer muito sobre como o sistema público de saúde
vai se organizar. Se eu focar no conceito negativo, reducionista, eu vou ter a estruturação de um sistema curativo hospitalocêntrico, exatamente o modelo que a gente tinha anterior à Constituição de 88. Ao passo que, se eu penso num conceito ampliado, eu vou agregar, enfim, a essa estrutura assistencial noções de promoção, prevenção e proteção à saúde. O que significa, na verdade, sobretudo a ideia de promoção em saúde, a capacitação das pessoas para que elas possam influenciar nas condições ambientais e sociais para melhoria de seu bem-estar. É possível dizer assim que até no século XIX assim, prevaleceu no mundo a ideia dessa noção ampliada de saúde. Mas assim, com a vinda ali da teoria dos germes, sobretudo com os estudos ali de Pasteur, você começou a ter um olhar diferenciado em relação à saúde. Começou a se substituir, então, uma abordagem qualitativa da saúde, sobre como as pessoas viviam, por uma abordagem quantitativa. Afinal de contas, se buscava identificar quais eram, assim, quais germes ou agentes microbiológicos eles estavam ali a afetar as nossas funções regulares do corpo. E aí, sem dúvida nenhuma, essa noção e essa teoria, ela trouxe aí avanços significativos para a saúde. Afinal de contas, a gente teve aí, a partir disso, a produção de vacinas e a diminuição significativa de agravos relacionados a doenças infecciosas. Mas essa visão reducionista, ela começou a falhar porque ela não explicava alguns eventos que, assim, não corresponderiam, então, a essa noção tão técnica e científica do que seria a saúde. E tem um exemplo que é muito curioso, que começou a se fazer um estudo de populações na África de índices de glicemia. E, a partir desses estudos, se começou a perceber que, pelos dados levantados, aquela população ela sofreria toda ela de índices assim, gravíssimos de hipoglicemia, que indicariam já estados até de coma e até de morte. Mas, afinal de contas, enfim, se a gente diz que a ciência é sempre a saúde ele é um dado científico, estanque, por que eu verificava ali que pessoas eles tinham dados em índices diversos e viviam bem, sem nenhum tipo de agravo? Bom, o que isso diz aqui, na verdade, o que estava se fazendo aqui era utilizando, na verdade, o padrão europeu como norma. O que significa que a atribuição de sentidos a dados biomédicos, ela é sempre precedida, sim, ela sempre precede a definição do que será o funcionamento regular do corpo. Então, assim, o que é importante observar é que a saúde ela é um conceito, acima de tudo, normativo. Ela não é um dado posto a ser desvendado. Bom, esse crescimento aí de doenças, né, e diferenças, né, de padrão de saúde entre classes e entre grupos sociais, ele acabou trazendo, então, recuperando essas chamadas teorias, né, ampliadas do conceito de saúde. E a Constituição de 88, ela trouxe esse conceito ampliado de saúde, e justamente aí naquele momento ali, né, em que o Estado brasileiro ele queria abandonar e modificar aquela organização política e social do regime militar. Afinal de contas, assim, que tanto agravou e tanto que marcou aí na nossa sociedade aí com desigualdade. Afinal de contas, então, o que o sistema precisava fazer não era só remediar a doença, chegar já e enfrentar a doença daqueles que já estavam com um quadro severo e que sempre respondiam, então, por quadros graves de saúde. Era importante, na verdade, cuidar das inequidades, enfim, das desigualdades que tornavam algumas pessoas mais vulneráveis do que outras. Então, sim,
acho que há um inequívoco lado positivo, né, na incorporação desse conceito positivo de saúde na nossa Constituição de 1988, porque, de um lado, ele possibilita, né, que você tenha políticas sanitárias de promoção e não apenas de recuperação de saúde, enfim, que vão sempre acometer determinados grupos com maior intensidade. E também ela possibilitou a concretização do conceito de saúde no contexto de cada comunidade. Cada comunidade poderia, então, expressar qual seria a sua condição, então, de bem-estar. O que seria necessário realizar para que se tivesse, então, uma evolução da situação de bem-estar daquela comunidade específica. Não é difícil, enfim, pensar, e acho que saiu um dado recente agora, até da situação da tuberculose aqui na cidade do Rio de Janeiro. Enquanto, na verdade, a cidade como um todo, ela responde aí apresenta um índice de 99 casos a cada 100 mil habitantes, espaços específicos aqui, comunidades específicas aqui na cidade, como Manguinho, Jacarezinho e Rocinha, eles têm índices muito próximos a países como Congo e Serra Leoa, em tuberculose. E a tuberculose, vocês vejam bem, na verdade uma doença que ela deixa bem claro que não basta só tratar a saúde com remédio, porque muitas vezes o bacilo ele pode até entrar aqui em contato e nos colocar aqui, né, ficarmos expostos a ele, mas a gente não vai desenvolver a tuberculose. A tuberculose ela se desenvolve naqueles que têm baixa condição de alimentação, tem deficiência, enfim, nas suas condições até de moradia. Então, assim, percebam bem, assim, a gente não pode falar apenas de saúde quando a gente está tratando com remédio. Bom, mas, assim, sem dúvida nenhuma, a gente teve um lado negativo, não negativo, mas uma problematização significativa com a incorporação desse conceito ampliado de saúde. O primeiro deles é que você ampliou significativamente aí o risco de instalação de projetos totalitários de bem-estar. Afinal de contas, se eu tenho uma vagueza semântica, né, do que é saúde, bom, eu posso me apropriar desse conceito para poder desenvolver projetos totalitários de comportamento e com isso até encaminhar, né, a indução do afastamento daquilo que se entenda como imoral, ou, enfim, reprovável. Enfim, e várias democracias constitucionais pelo mundo se utilizaram desse expediente para, enfim, camuflando, né, supressão de liberdades individuais como tratamento de saúde, conseguiram até impor padronizações e homogeneização de comportamentos sociais. Tem alguns anos aí, teve um filme lá, aquele Jogo da Imitação, que acho que bem expõe, né, o caso lá da condenação criminal por homossexualidade do cientista Alan Turing. Então, assim, não muito longe na história, enfim, até recentemente a gente também voltou até aqui no Brasil a discussão aí sobre a cura gay, enfim, então, esse aspecto, né, normativo, né, e aberto, enfim, do conceito de saúde, ele vem sempre tendo a oportunidade de ser utilizado e manipulado para a instalação de projetos totalitários, inclusive em democracias constitucionais. Bom, a construção, então, democrática, né, da saúde, enfim, diante desses problemas postos, ela passa a ser até a solução para justamente enfrentar essa dificuldade, né, de você não conseguir ter a determinação objetiva desse conceito ampliado de saúde, e também até para conseguir resolver como é que eu vou operacionalizar o Sistema Único de Saúde, porque, enfim, se eu tenho, na verdade, um objeto aberto, o que eu faço, né? Como é que eu vou atuar? Quais serão, então, as políticas públicas que eu vou empreender se, enfim, eu não tenho nem pré-determinado qual é o meu objetivo? E aí, assim, o que o Constituinte fez foi ter um reforço significativo de participação. A ideia da construção, então, democrática, né, desse conceito de saúde e das políticas sanitárias,
ele vem, então, como caminho, né, para legitimar a política da ação, a ação estatal. E é nesse cenário, então, que entra aí a ideia que o Constituinte trouxe de descentralização. Bom, o princípio da descentralização, e aí já entrando aqui no último bloco aqui da minha exposição, ele vem, então, com esse propósito aí primeiro, né, garantir que aquele cenário de concentração de atendimento médico em hospitais gerais, nos grandes centros do país, ele fosse modificado para que se tivesse atendimento e ações e serviços de promoção, proteção, prevenção e também, enfim, de recuperação perto de todos os brasileiros. Assim, a gente tinha que internalizar, democratizar e expandir por todo o território os serviços de saúde. Mas o princípio da descentralização ele tem um aspecto relevante como um instrumental ao fortalecimento da participação no Sistema Único de Saúde. Existem diversos instrumentos de participação em saúde no Sistema Único de Saúde e que, na verdade, a maior parte de nós assim, pouco conhece, e os brasileiros, acho que infelizmente, ainda não se apossaram desses espaços tão grandiosos de participação na gestão pública, que são, na verdade, definidos lá pela Lei 8.142, a Conferência de Saúde e os Conselhos de Saúde. Só para vocês terem uma ideia, existem no Brasil 72.184 conselheiros municipais de saúde, o que é um índice, na verdade, superior ao número de vereadores que nós temos no Brasil. Então, acho que essa estrutura, né, participativa criada aí, né, pelo Constituinte, enfim, a partir do lançamento ali da diretriz de participação comunitária, né, no Sistema Único de Saúde, ele vem então a ser reforçado por essa natureza que eu disse instrumental aí do princípio da descentralização. Afinal de contas, facilita a participação, aproximar a gestão da realidade de todos nós. Enquanto mais eu desço na nossa esfera federativa e deixo mais próximo das pessoas, os atos decisórios, as escolhas que serão tomadas, mais fácil se torna participar e controlar a ação do gestor. Mas eu acho que sim, e trazendo aqui então a questão sobre a interpretação jurídica, né, que vem sendo dada às responsabilidades, né, dos entes públicos, enfim, que marca essa solidariedade no dever, né, de saúde, eu acho que ele acaba esvaziando, né, as potencialidades instrumentais desse princípio da descentralização. Afinal de contas, assim, se eu não tenho, né, certo quem é aquele que deve atuar, porque, enfim, todos eles devem, e no fim das contas, na prática, ninguém acaba sendo responsável. Então, enfim, as pessoas elas acabam também se afastando, se distanciando desses espaços de participação, porque enfim, eles não conseguem nem ter muita clareza quanto, afinal de contas, quem é que faz? Quem é que eu tenho que cobrar? Né? Onde é que eu tenho que ir para entender onde é que meus projetos individuais de bem-estar vão poder ser ouvidos? Bom, eu acho até que, especificamente, a tese da solidariedade, ela continua até se fixando de forma muito firme na noção negativa de saúde que eu falava para vocês, porque, enfim, continua se entendendo, né, que prestação de saúde é entregar remédio. Afinal de contas, se é só entregar remédio, porque eu tenho que só repelir doença, bom, é até natural que se entenda que a responsabilidade ela tem que ser de todos os entes. Quanto mais ente eu colocar ali e puder demandar, bom, mais efetivo eu vou conseguir ter, né, o remédio que eu pretendo, que eu busco. Mas o problema é que, assim, que eu até coloquei para vocês, é que, primeiro, assim, a gente teve uma mudança de chave. Acho que a Constituição ela quis dizer que, olha, a gente não pode mais insistir, né, nessa atuação de remediar,
a gente tem que, na verdade, resolver desigualdades, a gente tem que começar a democratizar mesmo as condições sociais que tanto afetam e que tanto tornam pessoas mais vulneráveis do que outras. E dessa forma, assim, eu acho que até a gente não pode também, né, sem nenhuma dúvida, assim, depositar, enfim, uma ilusão de que a participação ela vai resolver todos os problemas, porque a participação é difícil, tem custo pessoal, social. As pessoas elas têm que se deslocar, sair do seu emprego, né, e deixar ter alguém para que cuide dos seus filhos, porque você tem que ir lá, né, se envolver no conselho. Não é fácil participar. E assim, mas eu acho que na verdade aí sim o Poder Judiciário ele pode exercer um papel relevantíssimo nesse controle, né? Que na verdade é verificar se aquelas decisões que estão sendo tomadas em políticas públicas, elas estão sendo tomadas assim, assegurando essa participação. Se na verdade essa participação está sendo tomada, enfim, observando então garantias e direitos de minorias, e enfim, se isso está sendo feito de modo a, de fato, refletir uma política pública sanitária democrática. Então acho que o Poder Judiciário, como garantia assim, de atuação própria, até de garantia de regras de jogo, né, democrático, acho que ele tem um papel importantíssimo a cumprir nesse cenário. Ao passo que, quando ele simplesmente defere contra qualquer ente federativo pretensões enfim, de saúde, o que se faz, na verdade, é justamente pouco a pouco desestruturando e permitindo que eu burle essas instâncias de participação que existem no Sistema Único de Saúde e que eu vá diretamente fazer prevalecer a minha vontade individual. Muito mais fácil, eu não preciso, né, tentar conciliar meus interesses com os interesses de toda a coletividade, eu não preciso, né, enfim, nem colocar em questão que, na verdade, o que eu estou querendo não é simplesmente apropriar recursos de toda a sociedade brasileira para cumprir, na verdade, aquele meu projeto individual de bem-estar. Então, assim, essa realidade da judicialização contra todos os entes federativos, enfim, e permanente ainda, considerando o direito à saúde como esse conceito negativo, acho que ele vai minando toda essa nossa estrutura descentralizada, participativa, que o Constituinte de 1988 quis concretizar. Enfim, eu não sei quanto tempo eu ainda tenho aqui, 5 minutos. Na verdade, eu até trouxe aqui algumas reflexões, especificamente quanto à compreensão, até eu disse no começo que não ia falar, né, sobre os acertos ou erros da fundamentação jurídica e moral do princípio da solidariedade, mas eu acho assim, que existe uma questão específica que é entender que a fundamentação jurídica, eu só vou rapidamente falar sobre isso para então encerrar. A fundamentação jurídica da saúde, especificamente da solidariedade, no inciso 23, inciso 2º da Constituição, ele esquece, na verdade, que existem diversos dispositivos também na Constituição que eles vão indicando uma estruturação que não parece dizer, pelo menos na minha leitura, assim, não parecem dizer que exista uma obrigação solidária, enfim, própria daquela que se coloca, né, no direito material, né, das obrigações. O artigo 30, inciso 7º, primeiro ele já vem e coloca, né, enfim, afinal de contas, se a obrigação seria comum, seria idêntica ali a todos os entes federativos, já lá previsto no artigo 23, por que o inciso 30 também repetiria que eu tenho ali que compete ao município com apoio, né, técnico e financeiro da União dos Estados, o atendimento à saúde da população. Bom, por que eu teria essa reprodução se eu já coloquei ali aquela competência comum? Eu acho que esse dispositivo, na verdade, ele deixa claro que eu estou reforçando aqui a descentralização. Eu quero concretizar a descentralização. E eu acho que além disso, né, o próprio artigo 198, quando ele coloca, né, que o serviço de saúde será prestado de forma regionalizada e hierarquizada,
o que ele quer fazer é exatamente cumprir essas diretrizes, né, de descentralização e de integralidade da atenção em saúde. Enfim, os níveis de complexidade, eles foram hierarquizados dentro do Sistema Único de Saúde, eles foram entregues àqueles entes federativos que assumem a responsabilidade de sua execução conforme deliberações tomadas justamente por essas instâncias participativas em saúde. Essas decisões, elas são tomadas pelos conselhos de saúde e pelas comissões intergestoras. E elas são sedimentadas naquilo que se chama, então, de contrato organizativo de saúde previsto no Decreto 7.508 de 2011. E em razão, enfim, dessas deliberações e dessas decisões tão influenciadas pelo elemento participativo e democrático, o financiamento dos entes federativos é distinto. Não existe um rateio per capita dentro do Sistema Único de Saúde, um rateio de todo município vai receber o mesmo valor. Não existe isso. O que deixa claro assim, que, obviamente, eu não posso, então, demandar qualquer coisa toda igualmente de todos os entes, porque eu tenho, então, atribuição de responsabilidades que são distintas. A Lei Complementar número 141, de 2012, ela trouxe esses critérios de rateio conforme de recursos, conforme enfim, as obrigações que forem assumidas pelos entes federativos. Enfim, o que eu acho que a gente não pode confundir é que o Sistema Único de Saúde, lá no artigo 23, ele exige, né, que todos os entes públicos eles integrem. Existe uma solidariedade, na verdade, para você compor o Sistema Único de Saúde. Você tem que ingressar, todos eles têm que ser cooperativos e integrar as suas ações, porque, afinal de contas, a atenção à saúde ela é integral. E integral, deixar bem claro, a integralidade é um conceito sanitário, ela não é um conceito, ela, na verdade, ela difere do que enfim, a jurisprudência vem até colocando, e de forma equivocada, que a integralidade significaria tudo e qualquer coisa. A integralidade da atenção significa justamente o Sistema Único de Saúde responder por ações de promoção, proteção e recuperação. É isso é a integralidade sanitária. Não significa tudo e qualquer coisa. Enfim, eu acho que na verdade, o papel do direito, né, essa interpretação adequada do regime de saúde, enfim, de forma que os objetivos, né, que foram explicitados a partir do artigo 196 da Constituição, eles possam, de fato, se concretizar. E para além, então, do que eu falava, né, da assistência médico-curativa, é necessário entender que o direito à saúde, então, ele é uma tutela inclusiva de projetos individuais de bem-estar na compreensão coletiva da saúde, em que eu vou garantir a todos eles, né, a todas as pessoas, a possibilidade de que a sua concepção individual ela vai estar de alguma forma representada nas políticas de promoção, proteção e recuperação que o Estado vai desenvolver. Eu acho que essa persistente defesa, né, jurisprudencial e até doutrinária, né, do direito à saúde como um direito apenas individual, que se realiza, né, por prestações curativas especificadas então por especialistas, né, intensas ali a participação das pessoas, ela que acaba rejeitando, né, esse papel da participação na conformação do conteúdo da saúde. E eu acho que parece ser esse o desvio de rota daquilo que se pretendeu com a reforma sanitária. Muito obrigado.